Cumprimento a todos nossos irmãos e amigos com a paz do Senhor Jesus e tenham um bom dia. Estamos iniciando nesta manhã de domingo mais uma edição da Escola Bíblica Dominical. Nós vamos estudar hoje a lição de número 3, de 18 de abril de 2021, que tem o título de Dons de Revelação. É o título da nossa lição de hoje. Estamos falando diretamente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Brasília, na área especial número 8, setor D, Taguatinga Sul, que tem como pastor presidente o pastor Orcival Pereira Xavier. Está conosco aqui também o pastor e professor Isidro, que vai nos ministrar a lição nesta manhã. Então vamos pedir ao pastor para fazer uma oração abrindo esse trabalho. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Oremos. Pai de amor, mais uma vez te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui, ó Deus, com o objetivo de ministrar a tua palavra. Senhor, usa a lição desse domingo para edificar, consolar, confortar, orientar a todos nós. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Vamos ler o textuário. Mas, irmãos, antes de nós passarmos a leitura da lição e do textuário e verdade prática, eu queria só colocar os irmãos, para aquele que não tem a revista da escola dominical, o nosso texto base para a lição de hoje encontra-se na carta de Paulo aos 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 8 e 10. Aí nós vamos para o livro de Atos, capítulo 6, versículos de 8 a 10, quase a mesma coisa, só que é 8 a 10. E depois nós vamos para o livro de Daniel. Se quiser anotar agora no papelzinho, depois e abrir no momento, nós vamos para o profeta Daniel, capítulo 2, versículos 19 a 22. Então vou repetir. 1 Coríntios 12, versículos de 8 e versículo 10. E pulamos depois, voltamos para Atos 6, versículos de 8 a 10. E Daniel 2, 19 e 22. Mas à medida que nós vamos lendo, quando chegar o livro, vamos falar o momento certo. Pastor. Muito bem, minhas irmãs, meus irmãos. O textuário da lição está em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 26, que diz: Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. A verdade prática diz: os dons de revelação divina são indispensáveis à igreja da atualidade, pois vivemos em um tempo marcado pelo engano. Muito bem. Leitura bíblica em classe, 1 Coríntios 12, verso 8, diz: Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. Versículo 10. E a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Agora, Atos capítulo 6, versículo 8 diz: E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertos e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Agora Daniel 2, capítulo 19. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu. Versículo 20 diz: Falou Daniel e disse: Seja bendito o nome de Deus para todos sempre, porque dele é a sabedoria e a força. 21. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Graças a Deus. Amém. Muito bem, o conteúdo da lição 3 está dividido em 3 tópicos. Primeiro é palavra da sabedoria. Segundo, palavra da ciência. Terceiro, discernimento dos espíritos. Professor Ciro, qual é o objetivo geral? O objetivo geral diz assim:
expor os dons que fazem parte da categoria dos dons de revelação. Muito bem. E os específicos, como é de praxe, são em 3. Primeiro, conceituar o dom da palavra da sabedoria. Segundo, explicar o dom da palavra da ciência. E terceiro, refletir a respeito do dom de discernimento dos espíritos. Muito bem, passemos agora para a exposição da lição. Comecemos, óbvio, pela introdução. Professor Silas, é com o senhor. Bom, a introdução diz o seguinte. O teólogo pentecostal Stanley Hurto afirma que a maioria dos estudiosos classifica os dons de 1 Coríntios 12, 8, 10 em 3 categorias. Primeiro, revelação, poder e expressão, tendo 3 dons em cada categoria. Na lição dessa semana estudaremos a respeito dos dons da primeira categoria, os de revelação. Estes são concedidos aos servos de Deus para o aconselhamento e a orientação da Igreja do Senhor. Tem desse ponto alguma coisa a mais, professor Silas? Não, pastor, na realidade, Deus concedeu os dons à Igreja de forma específica, né? Ele quer que a Igreja que vai entender a situação para cada realidade da obra de Deus, esses dons, né? Muito bem. Então, está dividido isso aí, né? Com desenvoltura para a expansão do reino de Deus, né? Ok. E todo aspecto da salvação, batismo, cura, milagres, uma série de coisas que os dons, né, são concedidos à igreja para que a igreja tenha plena atividade. Muito bem, professor. Ainda dentro da introdução, apenas para agregar alguns informes, né? Observe que o dom da palavra da sabedoria, o dom da ciência, o dom de discernimento de espírito, né? O que eles são? São capacidades sobrenaturais que o Espírito Santo concede à igreja, conforme a igreja. Aí, uma observação. Conforme o saudoso professor, mestre e doutor, pastor Antônio Gilberto, ele classifica esses dons de os dons que manifestam o saber de Deus. Vou repetir. O saudoso pastor, professor Antônio Gilberto, classifica o dom da palavra, o dom da ciência e o dom de discernimento de espírito como os dons que manifestam o saber de Deus. Sendo assim, vamos lá. Primeiro, tópico 1. A palavra ou palavra da sabedoria. Muito bem, tópico 1, palavra da sabedoria. Conceito. Eu vou ler aqui, Sucila, depois o senhor faz as considerações. Qual é o conceito da palavra da sabedoria? Qual é o sentido? Vamos lá. Aí na revista diz, o termo palavra exprime uma manifestação verbal ou escrita. Segundo o dicionário eletrônico WISE, sabedoria significa discernimento inspirado nas coisas sobrenaturais e humanas. Aí nós grifamos de vermelho, aliás, nós marcamos de vermelho no slide, essa parte que diz, a sabedoria abordada pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 12, 8a, refere-se a uma capacitação divina, sobrenatural, para a tomada de decisões sábias e em circunstâncias extremas e difíceis. De acordo com Estevão Ângelo foi um pastor, teólogo, um profundo estudioso, dos dons espirituais da pessoa do Espírito Santo, ele diz o seguinte, a palavra da sabedoria, está de azul, é a sabedoria de Deus, ou mais especificamente, um fragmento da sabedoria divina que nos é dada por meios sobrenaturais. Aqui eu vou fazer aqui um adendo, por meio do Espírito Santo. Professor Silas, é com o senhor. Pastor, na realidade, Deus quer uma igreja bem orientada e alicerçada. Então, ele dá esses dons para a igreja, Para tanto, concede esse dom, que é uma capacidade divina para discernir coisas. Isso. Coisas sobrenaturais e humanas, como dizem, então, para orientar a igreja em decisões difíceis que o conhecimento natural do homem não pode alcançar. Inclusive, pastor, eu chamo a atenção aqui do versículo de Daniel 2, versículo 21, que diz, olha só, a segunda parte diz, ele dá sabedoria aos sábios, quer dizer, a sabedoria do alto, já dá para quem já é sábio. Ele dá sabedoria aos sábios. Então, não é... A pessoa, por mais sábia que seja,
a sabedoria humana não se compara. E depois, e completa ainda, e ciências aos inteligentes. Olha só que ele dá sabedoria ao sábio e ciências aos inteligentes. Então, o que quer dizer isso? Que a sabedoria humana, a inteligência humana, não pode alcançar a sabedoria. Tem o seu valor, porém, para entender as coisas de Deus, né? Não então, sobrenatural é difícil. Muito bem. Fechando esse ponto aí, como aqui nós estamos sempre, viu, professor Silas, batendo na tecla, que precisamos nortear a nossa fala, o ensino teológico, a exposição da EBD, conforme os princípios esposados na Declaração de Fé das Assembleias de Deus, que é o nosso manual teológico. Perfeitamente. E na página 163 e 164 da Declaração de Fé, ela traz digamos assim, uma gama de luz sobre os dons da sabedoria. Vejamos, que diz a Declaração de Fé? Abre aspas. Diz lá, o dom da sabedoria é um recurso extraordinário proveniente do Espírito Santo, cuja finalidade é a solução de problemas igualmente extraordinários. Aí continua, como dom espiritual é uma espécie, aí está, não é? De sabedoria dada por Deus. É a capacitação do Espírito Santo na vida da igreja para orientação e conselho aos crentes sobre as diversas dificuldades. Então, aí está a definição, está o conceito da palavra de sabedoria ou da sabedoria, conforme a nossa de fé. Continuando, passemos para o 2.1, que vai falar, né, vai mostrar o que a Bíblia fala. A Bíblia é a palavra de sabedoria. O senhor pode ler para nós assim? Vamos ler então. Diz assim o texto, parte 2. Bíblia é a palavra de sabedoria. Isso. Embora na antiga aliança os dons espirituais não fossem plena e claramente evidenciados como na nova, alguns episódios do Antigo Testamento vislumbram o quanto Deus conferia aos homens sabedoria do alto para executar tarefas ou tomar decisões. Isso. O exemplo disso é a revelação e interpretação dos sonhos de Faraó através de José, o filho de Jacó. Ele não apenas interpretou o sonho de Faraó, mas trouxe orientações sábias, né, para que o Egito se preparasse para o período de fome que estava para vir. A habilidade do rei Salomão também em resolver causas complexas, igualmente, é um admirável exemplo de dom da sabedoria do Antigo Testamento. No Novo Testamento, podemos tomar como exemplo de palavra da sabedoria a exposição da Escritura realizada pelo diácono, o primeiro mártir cristão, Estevão. O livro de Atos conta-nos que os sábios da sinagoga, chamada dos libertos, não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Coisa muito maravilhosa, né? Alguma coisa agregada sobre esse ponto? Pastor, na verdade, no Antigo Testamento, como diz o comentarista, não tinha esses dons com tanta clareza, como nós temos hoje. Mas, de qualquer maneira, Deus se manifestava, né? Porque Ele amava o seu povo Israel, né? Para alguma circunstância, capacitar seus servos em revelações e orientações, em problemas difíceis, embaraçosos, né? Como no caso de Faraó, José, Salomão, até Elias, né? Quando ele cegou todos aquele pessoal, né, que ele falou, Deus revelou para o próprio os súditos do rei falaram, mas nós temos um homem, Israel, que tudo que acontece lá, Deus revela para ele. Então, esses fatos aconteceram no Novo Testamento. Mas no Novo Testamento, os dons já é prometido à igreja, no nosso caso aqui de hoje. Interessante, Ciro, que você falou aí. Observe, meus irmãos, estou falando de a Bíblia e a palavra da sabedoria, né? A palavra da sabedoria, como já vimos, é o primeiro dos 9 dons espirituais mencionado pelo apóstolo lá em Coríntios 12, né? É bom que nós enfatizemos bem isso aqui, não é? O que é a palavra da sabedoria? É o saber extraordinário e sobrenatural outorgado diretamente pelo Espírito Santo. Isso é notório já no Antigo Testamento, né, Silas? Exatamente. Daniel,
José no Egito, Daniel, enfim. E no Novo Testamento, como Silas falou, mais ainda é evidente, está à disposição de todos nós. Detalhe, não se trata de habilidade intelectual ou acúmulo de sabedoria. É algo proveniente do Espírito Santo. Vamos continuar, né, Silas? Vamos lá. Muito bem, então nós vimos aí, estamos vendo o tópico 1, que é a palavra sabedoria, vimos o conceito, vimos a Bíblia e a palavra da sabedoria, né? Vimos que no Antigo Testamento, Novo Testamento, há muitas evidências que demonstram isso. Né? Agora vejamos, né, que o objetivo, a proposta, a importância desse dom, né, o dom da palavra da sabedoria, que diz respeito a uma liderança sábia. Então, o dom da palavra da sabedoria proporciona liderança sábia. Vejamos 3, vou ler aqui. A palavra da sabedoria é de grande valor na tarefa do aconselhamento pessoal. Eu vou agregar mais uns pontos aqui do pastorado, da liderança, em todas as áreas, né, em situações que demandam uma orientação no exercício do ministério pastoral. Entretanto, está bem aí na grifada em tela, tenhamos cuidado para não confundir a manifestação desse dom com o nosso desejo pessoal. Aí, fechando esse item 3, tá de azul aí na tela, lembremos-nos de que Deus manifesta os dons em nossas vidas, segundo, olha o detalhe, o conselho da sua sabedoria, não da nossa. Portanto, tenhamos maturidade e cuidado no uso desses dons, ou dos dons, né? Silas, observação, Silas? Pastor, quem exerce a liderança, né? Isso. Liderança na igreja, deve buscar esse dom. Que está à disposição do crente, do líder, no caso, né? Que vai ser muito útil, meus irmãos, para útil no aconselhamento e a orientação do Espírito Santo. Um líder, um pastor, como diz o pastor, o Exídio, né? Este com dom inspira confiança. Aquele procura em alguma orientação. Aliás, o dom pode ser dado pelo Espírito Santo a qualquer um. Mas a liderança deve buscar que é o espelho, está liderando. Isso. E se ele for liderar sobre a orientação do Espírito Santo, meu irmão, olha, vai fluir muito bem a igreja, os seus liderados. Muito bem. Ciro, eu queria agregar o seguinte, observe, vimos na aula passada que tem os dons de serviço, né, Ciro? Isso. Tem os dons de manifestação espiritual, que são os dons que nós começamos a estudar hoje, e tem os dons ministeriais. O dom ministerial, o que é? É o dom que diz respeito à vocação para o pastorado, para a obra de Deus, para a liderança. Então. Agora, é importante que o pastor, que o líder, que aquele que está à frente, né, de qualquer departamento ou que está à frente de uma igreja, peça constantemente, continuamente ao Espírito Santo o quê? O dom da palavra da sabedoria. Para pregar, ensinar, orientar, aconselhar. É um dom excepcional. Sim. E aí eu trago aqui uma observação, viu, Silas? Aqui, ó. Carecemos muito desse dom. Muitos problemas tidos como insolúveis seriam prontamente resolvidos entre nós, na obra de Deus, em toda a sua abrangência, se esse dom, né, tivesse liberdade ou estivesse sendo manifestado, ou se manifestasse na vida das pessoas. Aí vem um detalhe, alguém pergunta, pastor, o que eu tenho que fazer para ter esse dom? O apóstolo Tiago nos dá o seguinte conselho, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Ora, diga, Deus, eu preciso desse dom para pregar, ministrar, ensinar, aconselhar, não é, meu irmão? Verdade. Isso, liderar, não é? Portanto, fechando esse pontinho para o Silas fazer a síntese, eu quero fazer essa observação. Ressalvamos, escute, minhas irmãs e meus irmãos, ressalvamos que, independente do dom da palavra da sabedoria, que é algo especial, o crente, independente, deve continuar a crescer na graça e no conhecimento, pois somente assim chegaremos à maturidade cristã. E isso tudo através de quê? Do estudo da palavra de Deus, da comunhão e da oração. Então, o dom da palavra da sabedoria é algo especial. Não é quando eu quero, não quando eu desejo, na hora que Deus quer. Exatamente. Não é isso? Silas, síntese do tópico. Inclusive, pastor, hoje nós vivemos num mundo tão
tão cheio de mentiras, de falsidade. Pois é, Silas. E se a igreja não tiver esse dom, Meu Deus do irmão, céu, a liderança, né, Silas? liderança pode escambar para outro lado. Né? bem, Então vamos lá, muito síntese. bem. Síntese. A sabedoria a que se refere 1 Coríntios 12, 8, não é humana, né? Adquirida mediante os livros ou universidades, mas sim uma capacidade sobrenatural, Muito bem. divina, para tomar decisões sábias em circunstâncias extremas, difíceis. Silas, Tá ainda isso nesse aí. ponto, observa. Alguém vai dizer, mas pastor, como é que eu faço? Já disse, eu e você, nós somos templo do Espírito Santo. Sim, tá. O Espírito Santo está em mim e você. O que é que eu tenho que fazer? O que, é que nós temos que fazer? É pedir, querido Espírito Santo, me conceda o dom da palavra da sabedoria para entender, ensinar, orientar. Peça, meu irmão, porque é de graça. E Deus quer dar para nós esse dom para que o nome dele seja glorificado. Né, Silas? Se o Espírito Santo está em nós somos receptor. Isso. Podemos receber, né? Muito bem, mas aí não para por aí. Opa. Eu quero deixar bem claro que nós estamos estudando os dons de revelação. Quais são eles? Palavra da sabedoria, que já vimos. Agora vamos entrar na palavra do conhecimento. E o outro que é discernimento de espírito. Eu já falei, repito, o saudoso professor Antônio Gilberto, ele refere-se a esses dons aqui como os dons de manifestação do saber de Deus. Tópico 2. Tem como assunto a palavra da ciência. Sabedoria. Outro dom, Silas, excepcional. Vou ler aqui, Isso é importantíssimo, né? Que dom é esse? Né? Aonde eu encontro resposta para definir esse dom? Está na Bíblia. Tá aí, ó. O que é? Esse dom muito se relaciona ao ensino das verdades da palavra de Deus. Fruto do resultado, observa aí, não é de estudos acadêmicos, mas da iluminação, está de vermelho aí na tela, da iluminação do Espírito Santo acerca das revelações dos mistérios de Deus, conforme aborda Stanley Orton em sua teologia sistemática, editada pela CPAD. Aí está de azul na tela. Este dom também se relaciona à capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo ao crente para este conhecer, observa o detalhe, conhecer fatos e circunstâncias. Rapidinho, Cira, na palavra da sabedoria é o dom que tem respeito à expressão oral, ao falar, ao comunicar, ao se relacionar verbalmente. Esse dom aqui tem a ver com entender, compreender a mente, os propósitos do Senhor. Cira, faça uma observação. Então no finalzinho fala conhecer fatos e circunstâncias ocultas, né? Que vai ser lá. Olha, pastor, na realidade, essa categoria de dom, como o irmão leu aí, está bem no contexto de ensino e verdades bíblicas, né? Muito bem. O conhecimento, por mais acadêmico que seja, e a mente humana, não podem trazer revelações dos mistérios divinos, jamais. Isso. Só o Espírito Santo que pode conceder de modo sobrenatural ao crente conhecimento e revelação. E aqui, como o irmão falou, essa palavra está bem relacionada ao fato de lidar com pessoas, com a leitura, com o ensinamento, né, pastor? Com tudo isso aí. E é uma bênção para a igreja. Eu particularmente, desde épocas passadas, né, que faz bastante tempo, os dons que eu sempre peço a Deus é o dom da palavra da sabedoria, o dom da ciência e discernimento de espírito. Porque eu entendo que são dons essenciais para nos auto-entender, entender o plano e o projeto de Deus para nossas vidas e para o mundo e comunicar com graça e unção no entendimento. Mas vamos lá, Cira, ainda, a observação, Cira disse muito bem, não é? Esse dom não se refere a conhecimento científico, acadêmico, adquirido em bancos escolares e etc. Refere-se, como disse o Cila, a uma capacidade sobrenatural. E conforme, Cila, não podemos deixar de citar, aqui, como eu disse para as irmãs e irmãos, nós, a DEB, Cidadão de Brasília, honramos, assinamos embaixo o que está escrito aqui. Ok, Silas? Sim, está perfeitamente. A nossa declaração de fé, o que ela diz sobre esse dom da palavra da ciência? Isto, conforme ela, a declaração de fé, na página 74, veja o que ela diz, abre aspas, diz a nossa declaração de fé, esse dom consiste em uma ciência manifestada unicamente pelo Espírito Santo, pelo qual podemos saber, compreender e assim
conhecer aquilo que, pelo entendimento humano, jamais poderíamos alcançar. Verdade. Que maravilha, né, Silas? Você pode até decorar a Bíblia todinha, decorar, ter toda a Bíblia na cabeça. Mas se não tiver esse dom, meu irmão, você vai só o dom falar. da ciência faz você entrar, ok? Como diz Nas aqui, pastor. entrelinhas da palavra de Deus. Fala, Entender o que a mente humana não compreende. Vamos já chegar lá, né? Fala ainda aí, ó, a ciência, circunstâncias ocultas, né? Que você vai descobrir ali, né? Muito bem, vamos passar para o próximo tópico. Vamos lá, porque o nosso rapidinho tá tá demais. passando. Queridas e queridos, estamos aí, não é? Falando dos dons de revelação. Vimos o primeiro, dom da palavra da sabedoria, falar, expor. Agora estamos no dom da ciência, entendimento, conhecimento. E 2.2, qual é a função desse dom? É para ser besta? É para ser orgulhoso? É para dizer que é bambambam? Que é super crente, que é santão. Fala aí, Cida. Vamos lá. Qual é a função? Conforme... O dom da palavra, da ciência, não visa servir propósitos triviais, como de descobrir os significados de tecidos do tabernáculo, ou identidade da mulher de Caim. A pessoa fica buscando isso aí, né, pastor? Isto é mera curiosidade humana. Muito bem. E o dom de Deus não foi dado para satisfazê-la. A manifestação sobrenatural deste dom tem a finalidade de preservar a vida da igreja, livrando-a de qualquer engano ou artimanha maligna. Meu Deus, que coisa. Dá, pastor. A aplicação do dom não é satisfazer a curiosidade humana, nem se mostrar, né? Quer ver como eu sei aí? Eu já sei, a Bíblia foi me revelado o nome da mulher de Caim. Meu Pai do céu. Então a função dele é mostrar a falsidade, o engano, a artimanha maligna para confundir e atrapalhar a vida da igreja, pois Deus quer uma igreja santa, olha só, pura e livre da aparência do mal, porque hoje nós temos tanta coisa paralela à Bíblia, ao ensinamento, pastor, e essa função ela vai nortear muito bem, vai descobrir as coisas que, com clareza da palavra de Deus. Eu entendo, Silas, Paulo orou para que os cristãos de Éfeso tivesse suas mentes iluminadas pelo Espírito Santo, para que pudesse entender o plano e a vocação de Deus para as suas vidas. Aqui para nós, minhas irmãs e meus irmãos, para entendermos o projeto, o plano, o trabalhar de Deus, para conhecermos os bastidores daquilo que Deus preparou para os salvos, somente através do dom. Aí eu quero aqui, Silas, citar para fechar esse ponto, primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 9 a 10, Paulo fala sobre esse dom, referindo-se ao dom da ciência, diz Paulo, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem. O homem aqui é o coração do homem natural, por mais que tenha títulos, por mais que tenha formação acadêmica, por mais que tenha um currículo invejável na área da ciência, esse homem natural, não é? Diz Paulo, ele não compreende. Aí diz, são as que Deus preparou para que o amam. Aí o versículo número 10, Paulo diz, Deus nolas revelou pelo Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, né? Ainda até as profundezas de Deus. Só entende essas coisas maravilosas. Através de quê? Do dom. Viu? Agora escute, esse dom não é para usar na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer, nem esse, nem o de sabedoria. É na hora que o Espírito Santo, né, Silas? Quer. E o momento que o momento é dele, do Espírito Santo. O momento é do Espírito Santo. Muito bem, Silas, vamos continuar. Agora estamos, minhas irmãs e meus irmãos, estamos repetindo, é para enfatizar, estamos falando hoje dos dons de revelação. Vimos, né, Silas, nas aulas passadas, vimos que o dom é Deus quem dá, vimos o propósito do dom, e agora estamos vendo dom a dom. E estamos vendo dom de revelação, vimos dom da palavra de sabedoria, agora dons, é o dom da palavra da ciência do conhecimento. 3.3 diz, exemplos bíblicos da palavra da ciência, do dom da ciência. Ao profeta Eliseu foram revelados os planos de guerra do rei da Síria. Quando o rei sírio pensou em atacar o exército de Israel, surpreendendo-o em determinado lugar, o profeta alertou o rei de Israel sobre os planos inimigos, segundo o livro dos Reis, capítulo 6,
verso 8 ao 12. Aí na tela está grifado. Agora de azul, aí na tela. Outro exemplo foi a revelação de Daniel acerca do sonho de Nabucodonosor. Quando Deus descortinou, olha a expressão, descortinou, trouxe à tona, né? O que, gente? A história dos grandes impérios mundiais, né? Desde a época do Império Babilônico até, né, a vinda do Senhor Jesus Cristo. Muito bem. E aí está, né, de vermelho, no Novo Testamento, esse dom foi manifesto quando o apóstolo Pedro desmascarou a mentira de Ananias e Safira, Atos 5, verso 1 a 11. Portanto, o dom da palavra da ciência não é, vou repetir, meu irmão, o dom da palavra da ciência não é adivinhação, mas conhecimento concedido sobrenaturalmente da parte de Deus, para aqueles que Deus quer usar para a sua glória. Silas, é com você o comentário. Não, pastor, na verdade, a Bíblia mostra esse exemplo aí, é o que Deus quer para nós, para a sua igreja, para edificar a sua igreja, e não deixar a sua igreja no engano. Porque, olha só, no caso aqui, a igreja poderia sofrer se fosse só a capacidade humana, né, que dirigisse a igreja, não. Mas ele quer uma igreja pura e santa, né? Então, na manifestação desse dom, como falou ele, o caso de Eliseu, né, o caso de Daniel, etc., porque Deus busca o bem da sua igreja. E esse dom é usado no momento certo, na hora certa. Do jeito não é quando eu quero, eu vou em tal lugar ali e vou mostrar para você que eu sei isso, aquilo outro, eu vou adivinhar. Não é isso. Não é isso. Não é. É quando Deus quer. Deus usa aquele homem certo, na hora certa, no momento certo, aquele problema que você tem, Deus vai usar alguém para lhe dar. Muito bem. Ciro, eu quero fazer uma observação ainda sobre, para terminar, depois de fazer assim do tópico. Irmãs e irmãos, vamos tentar entender. É preciso, escute, entender a diferença entre o dom da sabedoria e o dom da palavra da ciência. É importante, para discernir, porque não é a mesma coisa não, tá? Não. O dom da ciência, o que é? É o conhecimento profundo que o Espírito Santo, que Deus, através do Espírito Santo, concede aos seus servos. Em relação que às coisas divinas ou às coisas dos homens, que estão além do conhecimento natural. O dom da ciência é aquele dom que habilita você extrair da palavra, das entrelinhas, aquelas lições que somente o Espírito Santo proporciona. Verdade. O dom da ciência é uma habilidade, queridas e queridos, de que leva a pessoa a entender, Sila, repito, o que? A vontade, o querer, não é? O plano, o projeto de Deus de forma mais ampla e profunda. E a palavra de sabedoria, Ciro? Aí vem, ó. O dom da palavra de sabedoria, portanto, refere-se a quê? A utilização, escute, do conhecimento em questões práticas da vida. Então, conhecimento sem sabedoria é por exercício intelectual. Precisamos da ciência e precisamos da sabedoria da palavra para poder ministrar, falar e entender o outro. Ainda tem uma ressalva aqui, Silas. Não é bíblico, minhas irmãs e meus irmãos, admitir que o dom da palavra da ciência, escute, tem o propósito de substituir o estudo sistemático da Bíblia. Não é correto. Não, eu preciso estudar não, porque o Senhor dá o dom da ciência. Epa, alto lá. Isso é um ledo engano. Isso aí é heresia. Observe que lá em Daniel diz que o dom da ciência é dado para o que são os que têm conhecimento. Isso. O dom da sabedoria é para os sábios. Então, voltei para cá. Não é bíblico admitir que o dom da palavra, da ciência, tenha o propósito de substituir o estudo sistemático da palavra de Deus através de quê? Culto de ensino, leitura, fazer cursos, etc. É um erro muito sério presumir tal coisa. Por outro lado, temos de lamentar que muitos cristãos se mostram ávidos por revelações, extremamente interessados por visões e escatologias e negligenciam o quê? O estudo da palavra de Deus, como considerando-a uma terceira ou quarta prioridade. Muitos erros e dolorosas desilusões seriam evitados mediante o conhecimento básico. Então, o dom da palavra de sabedoria, o dom da ciência
não substitui a palavra, ao contrário, você tem que conhecer a palavra para ser uma bênção nas mãos do Senhor. Sila, é até perigoso, irmão, alguém que pensa que sabe muito, distorcer as verdades bíblicas, né? E hoje está acontecendo muito isso hoje, meu querido. Nos falsos, né? Falsa doutrina, falsos profetas, tanta coisa diferente. Está querendo se sobrepor à palavra de Deus. Nenhum dom, escuta que nenhum dom sobrepõe a palavra. Silas, cita do top, por favor. Então vamos lá. Aqui o dom da palavra da ciência não é para servir a propósitos triviais. Isso. A manifestação sobrenatural deste dom tem a finalidade de preservar a vida da igreja, livrando-a de qualquer engano ou artimanha do maligno. Um detalhe, não é para suprir curiosidades humanas, não. Tem muito cuidado. Muito bem, vamos continuar. Vimos aí, né? Sobre os dons de revelação, viu o dom da palavra da sabedoria, o dom da ciência ou do conhecimento, né? Agora vamos ver o último dom da categoria de dons de revelação ou dons do saber, conforme o saudoso pastor Antônio Gilberto. A última é o dom de discernimento dos espíritos. Esse aqui também é importantíssimo. Professor Cícero, pode ler o tópico, por favor? Vamos lá. Que é o dom, né, de discernir os espíritos. Vamos lá, compreensão do denunciado. Isso. É uma capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente para discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais. Muito bem. De acordo com o termo grego diacrisis, a palavra discernir significa julgar através de distinguir. Ela denota o sentido de se penetrar na superfície, desmascarando e descobrindo a verdade, fontes dos motivos. Stanley Hurtel afirma que este dom envolve uma percepção capaz de distinguir espíritos cuja preocupação é proteger-nos dos ataques de Satanás e dos espíritos malignos. Suas considerações sobre esse ponto aí, por favor. Na verdade, pastor, não existe mente humana, né? Ou qualquer outro conhecimento, como já repetimos várias vezes, até mesmo maligno, conhecimento maligno, que pode discernir as manifestações das verdades espirituais. Deus capacita o seu servo através dos dons de uma percepção mesmo, capaz de discernir os espíritos para proteger a sua igreja de manifestações paralelas, parecidas, olha só. Como se o Espírito, como se fosse do Espírito Santo, né? Muito bem. Que tenta enganar, iludir, mas o conhecimento vem de Deus para desmascarar os planos malignos. Muito bem, senhor. Isso aí. Muito boa colocação. Dentro desse ponto aí, eu quero trazer algumas informações também para clarear, ampliar o leque e saber sobre o dom. Aqui para nós, Silas, vamos entender. Palavra sabedoria tem a ver com o quê? Com fala, comunicação, expressão, conforme o que Deus quer falar para as pessoas. Ciência, o dom da palavra ciência ou do conhecimento, tem a ver com o entendimento do projeto, do plano. Isso. Né? Do querer de Deus, do saber de Deus para a humanidade e para nós. Agora, discernimento tem a ver com o entendimento sobre o tipo de espírito, de personalidade, o tipo de pessoa com quem estamos lidando. Interessante, rapidinho, né? Discernimento na vida secular ou na vida cotidiana é o quê? É a capacidade de compreender e avaliar as coisas com bom senso e clareza, de separar o certo e o errado. Aqui fala do dom de discernimento de espírito, que é uma habilitação sobrenatural, né, do Espírito Santo para identificar, que eu já falei, o tipo ou a natureza dos espíritos ou do espírito que está atuando em uma pessoa. É o Espírito Santo? É o espírito humano? Ou é o próprio espírito maligno? Portanto, discernir significa, Silas, distinguir, estabelecer a diferença. Isso. O Espírito Santo concede o dom de discernir a fim de que não sejamos enganados por espíritos e manifestações espirituais que, apesar das aparências, não se originam em Deus, mas em fontes demoníacas. Então esse é o propósito do dom. E como é que ele se manifesta? Na hora de Deus, no tempo de Deus, do jeito de Deus e para a glória de Deus. Cira, vamos contar? 3.2. Vou ler aqui, Cira. Vimos aí o dom, né? O que é o dom. Agora vejamos, né? As fontes, né? As fontes das manifestações espirituais. Porque
Por que tem o dom? O dom existe, o dom é dado, porque existem N fontes. Isso, Vejamos o que a Bíblia diz. Aí está no slide, está em tela, vejamos, né? Nós grifamos aí. Ao longo das Escrituras, podemos destacar 3 origens das manifestações espirituais no mundo. Primeiro, Deus. Segundo, o homem. E terceiro, óbvio, o inimigo, que é o diabo, né? Uma profecia, por exemplo, pode ser fruto da ordem, né, divina, ou da mente humana, ou ainda pode ser de origem maligna. Ok? Aí vem. Como saber? Aí é que entra o dom de discernimento, né? Aqui, como saber? Aí está de vermelho na tela. Aqui, o dom de discernir os espíritos tem o quê? O papel. Papel essencial de preservar a saúde espiritual da igreja, segundo nos ensina, não é, o pastor segundo nos ensina o pastor Estevão Anjo. Quem foi o pastor Estevão Anjo? Ele tem um livro, né, Os Dons Espirituais, muito bom, indico, né? Que diz ele, abre aspas, o discernimento de espíritos não é habilidade para descobrir as falhas ou faltas alheias. Não, é uma habilidade para determinar que tipo de espírito opera em determinadas pessoas. Fechando, aí está, de verde, né? Portanto, o dom não é o quê? Não é uma permissão para julgar ninguém, mas sim é algo que Deus nos dá para entender certas situações e, obviamente, agir com prudência. Silas, suas considerações. Verdade, pastor. Aqui trata, como o irmão falou, de 3 situações distintas, né? De dons, né? De classificação. A das fontes. Deus, homem e diabo. Que em determinadas situações, para mim, nós temos que ter esse dom, pastor, para discernir o espírito, né? Em determinadas situações. Porque às vezes o diabo usa a mente humana, olha só. Sim. A mente humana com manifestações parecidas com a do Espírito Santo. Ou do próprio homem mesmo, muito que é outra fonte, né? Como diz a Bíblia. Até pelas emoções, você pode falar coisas parecidas, né? Mas quem é de Deus, sabe que vem de Deus. Por isso, Silas, desculpa que sua fala, por isso, minhas irmãs e irmãos, quem lidera, meu irmão, tem que ter esses dons. Pastor. O pastor, o líder, né? Peça ao Espírito Santo esse dom, né? O dom de discernir. Esse dom, Silas, é como se Deus desse, através do Espírito Santo, um raio-x. Isso. Para você ver o que está por trás daquela fala, por trás daquela manifestação, né? Silas, eu queria ter uma observação, você falou muito bem, ó. Por que esse dom? Não é porque vimos aí, Paulo, em 2 Pedro, capítulo verso 1, ele diz que haverá falsos profetas, falsos doutores, falsos mestres e falsas heresias, e muitos até negarão o Senhor. Isso. Pessoas que vêm com sapatinho de lã, com um discurso bonito, uma falácia. Ei, peça discernimento, cuidado. Né? Outra coisa, o discernimento do Espírito nos permite, rapidinho, conhecer tudo aquilo que é impossível saber por meio de recursos humanos. Alto lá, não entenda mal. O discernimento do Espírito não é o mesmo que a percepção que a psicologia às vezes ensina, o que alguém ensina por aí. Não, percepção é uma coisa, discernimento é algo sobrenatural. Sila? Pode perguntar, Sila? Podemos continuar. Então, meus irmãos, estamos falando do terceiro dom de revelação, né? Da classificação de revelação, que é o dom de discernimento de espírito, conforme o pastor Antônio Gilberto, teólogo também. Para ele, esse dom faz parte da manifestação do saber. Vamos lá. 3.3. Vejamos algumas referências, alguns momentos em que esse dom, ele foi manifestado. Vejamos. Vamos ler aqui. 3.3. Discernindo as manifestações. A palavra de Deus nos ensina que os espíritos devem ser o quê? Provados, analisados, questionados, observados, né? Aí vem de vermelho, toda palavra que ouvimos em nome de Deus deve passar pelo crivo, primeiro, da Bíblia Sagrada. Tem que, pois o Senhor Jesus nos advertiu sobre os falsos profetas. Ele ensinou-nos que os falsos profetas são conhecidos pelos frutos que produzem, isto é, pelo caráter, né? Ok? Então, observe que é interessante que, primeiramente, quem tem um dom, seja qual for, tem que estar submetido à palavra de Deus.
E, obviamente, se algo bate, se algo não está batendo, aí você tem que pedir discernimento, né? É Silas? Claro. Muito bem. Fechando. Jesus conhece o segredo do coração humano, mas nós não. E por isso precisamos do dom do Espírito Santo, o dom de discernir do Espírito Santo, para que seja revelado a verdadeira motivação daqueles que falam em nome do Senhor. Fechando de verde, o apóstolo João nos advertiu acerca do espírito do anticristo que já opera neste mundo. Silas, seus comentários. Pastor, nesse ponto aí, tudo que procede de Deus é para o bem da igreja, Isso. para o bem do seu povo, né? E o diabo sempre procura atrapalhar e imitar. Mas a palavra de Deus diz, quem tem ouvido, né, ouça o que o Espírito diz. E esse dom de revelação, ele nos dá ouvido, ele nos dá olho, ele nos dá sentido para julgar as coisas e ver o que se vê do diabo, do homem e tal. E eu até citaria um exemplo aqui, pastor, não sei se é um exemplo clássico, em Atos 16, 17, quando aquela moça ia atrás de Paulo, falou, este homem que prega esse caminho é o homem de Deus, olha... Se eu não tenho o discernimento do espírito, eu vou pensar que aquilo é realidade. Mas é o espírito maligno que estava naquela mulher. E Paulo discerniu. Ela tinha a profissão de adivinhadora, né? Tinha, pastor. Interessante. O que me chamou a atenção ali em Paulo e Silas é que a afirmação da mulher era verdadeira. Era o homem de Deus. Só que, escute, a origem... Aí que pegou. Daquela fala, daquela proclamação. Essa origem era maligna. Então Paulo discerniu. Ainda nesse ponto, que é que nós temos que trazer algumas observações. Observe, no universo religioso, como o atual, minhas irmãs e meus irmãos, meu Deus, onde há tantas imitações e fingimentos, faz urgente essa capacidade sobrenatural que nos concede o Espírito Santo para entendermos, para sabermos a proveniência, a procedência dos Espíritos. Eu quero trazer uma observação aqui, ó. Há várias passagens na Bíblia, viu, que mostram o dom de discernimento espiritual em prática na vida de Jesus. Eu vou fazer aqui um parênteses. Em Jesus, todos os dons espirituais se manifestavam. Isso não está na revista, mas eu afirmo, conforme a biografia, os evangelhos, nós vemos que em Jesus, todos os dons se manifestavam. Amém? E pastor, a Bíblia fala 9, quem sabe tem mais, né? Eu falei todos os dons. Todos os dons, né? Serviços, manifestações espirituais. Tudo. E o dom de discernimento, observe o caso, lá em João 24, 25, lá está escrito, Jesus não confiava, por quê? Quando os adversários queriam apanhá-lo em alguma palavra, alguma falta, aí João diz, João 2, 24, 25, vai dizer João, Jesus não confiava neles porque a todos conhecia e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem, no interior do homem. Um outro exemplo do discernimento em Jesus, por exemplo, rapidinho, né? É quando Jesus falou, né? Pedro disse, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Jesus falou que a igreja seria edificada, mas Jesus falou também que em breve ele seria entregue nas mãos e seria morto, que ela crucificada. Enfim, isso é essa história. Mateus capítulo 16. No verso 23, né? Verso 22, Pedro diz, não, senhor, que é isso, senhor? Você vai morrer, não. Olha só. Que é isso? Aí o que Jesus disse? Olha só, olha o discernimento. Jesus olhou para Pedro e Jesus disse o quê? Né? Para trás de mim, Satanás. Jesus discerniu que aquela falácia do apóstolo Pedro, do discípulo Pedro, e era algo do inimigo. Maligno. Olha o dom de discernir aí. E por último, nós temos um caso, por exemplo, como já disse Silas, é Atos 16, né? E também nós podemos dizer que, né, nós temos diversos casos ao longo da história e nos dias atuais. Eu quero crer que eu falo a irmãs e a irmãos que conhecem, né, de alguma história de alguém, através do discernimento do Espírito Santo, desmascarou o quê? Certas ações. Fechando, Silas, fechando. Os agentes de Satanás, minhas irmãs e meus irmãos, transformam-se em anjo de luz e seus mensageiros e ministros de justiça. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 14 e 15. Em todos os lugares, em todas as épocas, sempre existiram falsas imitações. E só, minha irmã, meu irmão, com o discernimento do Espírito Santo, é possível identificar a fonte de tais manifestações.
Isso mostra a importância e a atualidade do dom de discernir o Espírito. Eu falo atualidade porque existe uma ala aí que diz que não. Esse dom aqui não existe. Que esse dom aqui é um aperfeiçoamento da percepção humana. Alto lá. Opa. Isso aqui é dom. Isso aqui é do Espírito Santo. E ele vai perdurar até Jesus voltar. Silas, síntese do tópico, por favor, Silas. Diz assim o tópico o seguinte: o dom de discernimento do Espírito é uma capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente para discernir a origem e a natureza das manifestações dos espirituais. Muito bem. Então, fechando, vimos aí, tópico 1, né? Hoje nós estudamos o quê? Os dons de revelação, né? Que são palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, discernimento do Espírito, dons excepcionais, dons excelentes. E, Silas, eu peço que você faça a conclusão. Você pode ler a conclusão para nós? A conclusão diz o seguinte: a Igreja de Jesus necessita dos dons de revelação para discernir entre o certo e o errado, entre o legítimo e o falso. Que coisa. Os falaciosos ensinos e as manifestações malignas podem ser desmascaradas pelo dom do discernimento dos espíritos. Isso. Que Deus conceda à sua igreja dons de revelação para não cairmos nas astutas ciladas malignas. Ok, senhor. Eu quero fechar a minha fala aqui na lição de hoje com a seguinte observação. Minhas irmãs e meus irmãos, por favor, escute. Os dons do Espírito não são habilidades naturais, como alguns ensinam aí. Não é? Habilidades naturais, santificadas e aperfeiçoadas por Deus após a conversão do indivíduo. Como já disse, como alguns afirmam. Não. Vimos que os dons espirituais, palavra da sabedoria, palavra da ciência e discernimento de espírito, são uma dotação sobrenatural concedida pelo Espírito Santo ao crente para o serviço e execução dos propósitos de Deus na igreja e através dela até o dia do arrebatamento, o dia da volta de Cristo. Portanto, minhas queridas e meus queridos, os dons espirituais estão disponíveis para todos. Atos 2:39, Pedro disse, é para nossos filhos e para todos quanto nosso Senhor chamar. 1 Coríntios 12:31, Paulo aconselha, procure com zelo os melhores dons. Em 14:12 ele diz mais, os que desejam os dons, progridam nele para edificar a igreja. Então, minha irmã, meu irmão, puxa, se você não tem um dom da palavra da sabedoria, o dom da ciência ou de discernir os espíritos, não se preocupe não. O Espírito Santo está desejoso de dar esse dom para você, para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Deus em Cristo abençoe a todas e a todos. Silas, é com você. Meu irmão, para concluir, só para fechar também o assunto aqui, a igreja vive hoje no mundo, rapaz, assim, principalmente na era pós-moderna, né, pastor? Isso, muito o bem, universo, o mundo, ele vive tão dissimulado, pastor, é tão dissimulado que pode enganar até os escolhidos. Então, os irmãos, como o pastor Egito falou, vamos buscar o conhecimento de Deus, né? Então, temos que ter esse dom, o dom de discernir o que é certo, o que é errado, e que pode levar muita gente a cair, infelizmente, vou falar até uma palavra pesada, pode levar muita gente para o inferno. Ciro, me dê só uma... Minhas irmãs, meus irmãos, vivemos dias tão complicados. Sim, pastor. Está a inversão dos valores, cada vez está à tona. Hoje o certo é o errado, e o errado é o certo. Certo. Como entender, como compreender essa realidade? Somente através dos dons espirituais, entre eles, o dom de discernir os espíritos. Verdade. Silas. Que Deus continue nos protegendo e equipando a sua igreja com os dons. Basta buscarmos, né, irmãos? Bom, terminamos essa lição, graças a Deus. E os irmãos preparam para no domingo agora, no próximo domingo, que é o dia 25 de abril, Isso. Dons de poder. Dons Olha de que poder. coisa maravilhosa, viu, irmãos? Dons de poder. Ele está aí nos dons que a fé, a cura, né? A operação de milagres, uma série de coisas. Então, vamos estudar esses textos no próximo domingo, viu, irmãos? Isso. Então, eu desejo aos irmãos um resto de domingo bom, um bom almoço para todos, uma boa tarde. Muito bem. E que Deus continue nos abençoando e continue firme na palavra de Deus. Pastor Isidro, suas considerações finais para a oração. Obrigado, Silas. Minhas irmãs, meus irmãos, esse domingo abençoado, dia 18 de abril.
Sila, hoje a nossa ADEB, né, o nosso ministério, a Assembleia de Deus de Brasília comemora 61 anos. 61 anos. Ah, é 61 foi anos. Ela foi inaugurada com a 21 de abril de 60. Minhas irmãs, aqui está quem fala com autoridade, porque foi filho de um dos pioneiros e acompanhou toda a história. Silas, eu queria passar para você, fazer uma breve fala sobre esses 60 anos em um minuto. Olha, irmãos, na capital da construção de Brasília, vieram muitos, como dizer, candangos de fora, de várias regiões do Brasil. E veio uma turma lá também, de crentes que observavam a palavra de Deus. Isso. E eles reuniram aqui os primeiros e construíram um pequeno templo chamado Igreja da Missão, alguns vieram de São Paulo, de Belém e tal. E esse trabalho progrediu, veio vários líderes, e hoje nós temos um líder, pela graça de Deus, o pastor Ocival Pires Xavier, que deu continuidade a esse serviço. E hoje, então, apresenta esse grande ministério, que é a Assembleia de Deus de Brasília, irmão. Mas, olha, muitos homens lá de trás veio, como diz, veio ralando, né? E Deus foi dando graça a cada momento, a cada situação. São 61 anos, irmão. 61 anos. E a igreja crescendo cada vez mais, expandindo em situações geográficas e outras situações territoriais. Silas, eu queria, aqui mesmo, meus irmãos, a gente está feliz por trazer esses informes, mas eu posso dizer, Silas, será que eu posso dizer que o segredo desse crescimento avassalador... É verdade. A ADEB hoje é uma igreja, é um ministério, a Assembleia do Brasil é um ministério presente, né, no Brasil inteiro, praticamente, do continente europeu, continente asiático. É um destaque muito grande, né, pastor? Continente africano, né, América do Norte, América Central, enfim, ela está em todos os continentes praticamente. Mas qual foi o segredo de tanto crescimento? Aí eu vou aqui, Silas, você me corrige, tá? Eu entendo que o lema da ADEB, ou da Assembleia de Deus de Brasília, é: o fogo não se apaga. Eu quero crer que esse e será o segredo do grande crescimento da ADEB. Aqui o fogo do Espírito Santo. Arderá continuamente, né, pastor? Isso, ele jamais deixou de arder. É verdade. Aleluia. Ok? Muito bem. Na ADEB. Este é o segredo da grande vitória da ADEB. Parabéns, ADEB, pelos 61 anos de existência. Graças a Deus. Que avancemos mais e mais nessa dinâmica até o dia do arrebatamento da igreja. Mas tem um detalhe. Nós temos também o pastor presidente da ADEB, nosso pastor Ocival Xavier, completa 32 anos à frente desse projeto que Deus chamou de ADEB, Assembleia de Brasília, e que ele, nesses últimos 32 anos, tem sido o homem, o servo, ungido que Deus colocou aqui, para dar continuidade àquilo que os pioneiros lançaram, não é isso? Sim, pastor. E que, com bastante equilíbrio e sensatez, na unção do Espírito Santo, tem feito a diferença. Parabéns, pastor Ocival Xavier. Que Deus lhe conceda mais e mais a porção dobrada do Espírito que até aqui tem estado sobre o Senhor, lhe usando para a glória e para louvor do nome do Senhor. Sim, um detalhe, pastor. Hoje à noite foi anunciado que vai passar um vídeo fazendo um resumo da história da Assembleia de Deus de Brasília, ADEB. Vai ver um vídeo com falas, com fotografias, etc. Vai ser muito bom. O irmão vai ter um entendimento assim, bem resumido da história da nossa ADEB. Porém, então, hoje à noite, o grande culto de louvor, adoração e ação de graças pelos 61 anos da ADEB e 32 anos de liderança profícua do seu servo, pastor Ocival, à frente da mesa. E hoje temos mensagens, temos pregação e temos, como já disse o Sila, esse pequeno vídeo. Não deixe de vir. Se você não puder vir, porque está com algum problema, em casa, acesse a ADEB, né, online, e Deus vai estar abençoando a sua vida. Muito bem, Silas, diante de vamos tudo orar isso, então, encerrar, né, pastor? Nós vamos orar, primeiro, pelos que fizeram aniversário durante a semana, no dia de hoje, né? Quero destacar aqui o nosso diácono
Daniel Bispo, que fez aniversário essa semana. Ontem, antes de ontem, dia 14. Foi que dia foi? Dia 14? Dia 14, só Eu sei que ele fez aniversário essa semana. Fez. Hoje é dia 18, né? Muito bem. E todos os demais, também os enfermos. Eu vou orar aqui. Os enfermos, posso orar? Pode orar. Senhor, pedimos a tua bênção sobre todos os irmãos que fizeram aniversário, ó Deus, nessa semana e no dia de hoje. Dê a eles saúde física, emocional e espiritual, graça. Pai querido, cubra-os com a tua presença e com o teu poder. Também eu oro, Pai Santo, pelos irmãos e irmãs que se encontram enfermos, seja no hospital, Deus, em sim. casa. Todos os irmãos Senhor. da DEB, aqui da sede, eu oro por cada coordenador de setor, pastor Meu local, Deus, líder de departamento, toda a DEB. Também nós oramos, ó Pai, por todo o ministério da DEB, que nesse domingo, no dia de hoje, faz 60 anos de idade, que a DEB dia após dia seja mais e mais um instrumento de poder para a glória do teu nome. É no nome de Jesus que nós oramos e pedimos tudo isso. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com todos hoje e sempre. Amém. A promessa? A promessa é para nós e nossos filhos. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Deus abençoe a todas Amém, e a todas. Até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser. IBADEB, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Brasília. Material autodidático. Você também pode estudar por extensão, por ensino à distância ou de forma presencial. Curso de integração ministerial, curso médio e avançado em teologia. E os nossos cursos para ensino à distância, você pode estudar em qualquer lugar do mundo. Curso de integração ministerial, curso médio e avançado em teologia. Em nossos cursos presenciais, cursos de formação em psicologia pastoral, formação em ciência da religião e formação em educação religiosa. Na IBADEB você tem preços a custo acessível. Entre em nosso site e conheça os nossos cursos www.ibadeb.com.br ou pelo telefone 613573 1578. IBADEB, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Brasília.